2 Pedro, capítulo 3, versos 1 a 13, nos diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o juízo, o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não devíeis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, devíeis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Mas, irmãos, oremos mais uma vez ao Senhor. Ó Deus, esta é a Tua palavra, que, assim como já oramos, ó Deus, suplicamos novamente que o Senhor use o Teu servo nesta noite para a edificação do Teu povo, da Tua igreja. Que a palavra do Senhor seja exposta com fidelidade, ó Deus, e nós sejamos nutridos e fortalecidos na fé, diante de um mundo incrédulo no qual vivemos, a fim de estarmos firmes na fé, confiados na graça do Senhor. Fortaleça a nossa fé nesta noite pela pregação da Tua palavra. É o que nós te suplicamos com gratidão no coração, em nome de Cristo. Amém. Amados, como podemos viver em um mundo incrédulo enquanto aguardamos o retorno de Cristo? Como podemos viver em um mundo incrédulo enquanto aguardamos o retorno de Cristo? Esse texto nos ensina sobre isso. E, em primeiro lugar, meus irmãos, esse texto nos ensina que para vivermos em um mundo incrédulo enquanto aguardamos o retorno de Cristo, nós precisamos manter a nossa mente firmada na palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, para vivermos em um mundo incrédulo, firmes na fé, aguardando o dia do Senhor, nós precisamos manter a mente firmada na palavra de Deus. É o que os versos 1 e 2 desse capítulo 3 nos ensina. O apóstolo começa este capítulo afirmando que o seu propósito na vida daquela igreja é ajudar aqueles irmãos sinceros a manterem a mente firmada na palavra de Deus, tal como a palavra foi ensinada pelos apóstolos de Cristo e pelos profetas. Onde nós lemos aí no texto, final do verso 1 do capítulo 3, despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, é melhor aí ser traduzido como mente sincera. A ideia aqui é de alguém que tem um entendimento que não é manchado, que é um entendimento, uma mente, uma compreensão e um pensamento que é desprovido de motivos ocultos, de intenções outras, que não aquilo que se revela aparentemente. Exatamente isso que Pedro está dizendo para vocês, que são pessoas que andam na sinceridade do coração de vocês,
Para vocês que têm, então, uma mente que ela vive na luz, é uma mente clara, que não guarda motivações ocultas e escusas, enganosas. Para vocês eu tenho escrevido não apenas uma carta, mas duas, com um desejo sincero da minha parte, que é fazer com que vocês tenham a lembrança despertada, a mente de vocês despertada com as lembranças da verdade da palavra de Deus. Porque aqueles que de fato, irmãos, são sinceros, são aqueles que estão prontos para manterem, então, a lembrança das verdades eternas da palavra de Deus. E qual é o conteúdo dessa lembrança? Qual é a mensagem que o apóstolo quer que aqueles irmãos mantenham viva no coração deles? A mensagem é a mensagem da palavra do Senhor Deus. As palavras que anteriormente foram ditas pelos profetas, como está aí, ou então preditas, dos santos profetas, são a referência ao Antigo Testamento. Tudo aquilo que Deus ensinou ao seu povo no Antigo Testamento, particularmente, como veremos, em relação ao retorno de Cristo, ao dia do Senhor. Mas toda a palavra de Deus é a palavra entregue pelo Senhor, pelos profetas, é uma referência ao Antigo Testamento. Também o mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, aí no versículo 2 ainda, é uma referência ao ensino de Cristo que é entregue à igreja por meio dos apóstolos, ou seja, tudo aquilo que nós temos nas Escrituras do Novo Testamento. O ensino de Jesus Cristo dado à sua igreja, pelo próprio Cristo, mas por intermédio dos seus apóstolos, aqueles a quem ele escolheu para trazer o ensino do Senhor. Ou seja, irmãos, o que o apóstolo Pedro deseja aqui com esta mensagem, com esta carta à igreja do Senhor, desejava, era que a igreja do Senhor tivesse viva em sua mente a palavra de Deus. Toda a revelação de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, tanto encontrada no Antigo quanto no Novo Testamento. Efésios capítulo 2:20 nos esclarece isso de maneira bem afirmada, que, como lemos lá em Efésios 2:19-22, se referindo à igreja, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos, sois famílias de Deus. Vocês são, diz o apóstolo Paulo à igreja, vocês são edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. E ainda ele continua, sendo ele mesmo Cristo a pedra principal, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Portanto, a igreja do Senhor, e ainda Paulo diz em Efésios 3:5, se referindo ao alcance da graça de Cristo, para além dos judeus, incluindo os gentios, nos é dito que o Evangelho de Cristo foi revelado aos santos, foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito, e esta mensagem do Evangelho foi entregue, então, a toda a terra. Como nós lemos, de fato, lá em Isaías capítulo 66, que Deus, então, mandaria sua mensagem para os confins da terra, e este é o ensino dos apóstolos e profetas. Deste modo, irmãos, os crentes devem, com sinceridade e pureza de coração, manter sua mente, seu coração, seu entendimento, fundamentalmente estabelecido e firmado naquilo que é a palavra de Deus, tal como o Senhor a revelou. Irmãos, quando nós vemos isso nesse texto, nós percebemos que nem o próprio apóstolo Pedro, o grande apóstolo, aqui nesse texto, está preocupado em trazer para a igreja novas revelações, algum tipo de entendimento singular da verdade que nunca havia sido dito, ou como se ele estivesse trazendo para si algum mérito de uma nova doutrina que ele estava esboçando para a igreja. Muito pelo contrário, ele mesmo entende que o papel dele, e isso está escrito aí nesses versos 1 e 2, é levar a igreja de Cristo a confiar na palavra de Deus entregue ao povo de Deus pelos profetas e pelos apóstolos. É óbvio, irmão, que como apóstolo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Pedro está aqui deixando a igreja de Cristo, o próprio Cristo deixando através desse escrito inspirado por Deus, como temos nessa carta, uma mensagem eterna para a sua igreja. Mas o fato é que nesse texto, Pedro enfatiza que o seu papel não é trazer um entendimento distinto para a igreja de tudo aquilo que a igreja já havia aprendido, que a palavra de Deus já havia dado ao seu povo. Ao contrário, o seu papel fundamental era rememorar a igreja a respeito do ensino dos profetas e dos apóstolos.
ajudar os crentes a manterem de maneira vigorosa no seu coração a verdade da palavra de Deus, sedimentar no coração, fundamentar no coração dos crentes toda a revelação da palavra de Deus, para que, firmados na palavra de Deus, o povo de Deus possa viver no mundo incrédulo, aguardando o retorno de Cristo com firmeza de fé. Amados irmãos, isso tem uma aplicação muito grande para nós, que vivemos em um mundo incrédulo, um mundo que é cético quanto a toda a verdade, que é obscurecido de entendimento e que está disposto a se levantar contra toda a verdade de Deus, tal como Ele revelou na sua palavra. Esse é o desejo do mundo, um mundo que despreza a palavra de Deus e que ao mesmo tempo está disposto a enfrentar a palavra de Deus, desprezando a palavra do Senhor Deus. Nós veremos aqui nesse texto ainda homens que se levantam para debochar, desprezar, tratar com escárnio a palavra do Senhor Deus. Mas aqui, de imediato, essa verdade posta nesses versículos é de fundamental importância para nós que vivemos nesse mundo vil, que despreza então a verdade de Deus, quanto à necessidade que nós temos, irmãos, de conhecermos verdadeiramente a palavra revelada de Deus. Lembra? Neste momento aqui, esta igreja estava sendo pastoreada por um apóstolo que andou com Cristo e que ouviu todas as coisas que nós conhecemos, que está registrado na Escritura, e até mesmo aquelas coisas que acabaram não ficando registradas na Escritura, porque aprove Deus que não ficasse. Um homem que andou com Cristo, conhecia a mente de Cristo, ele não apenas leu alguma coisa sobre Cristo, ele viveu com Cristo, foi discipulado pelo próprio Redentor. E aquela igreja estava desfrutando da presença deste homem, que tinha grande discernimento da palavra de Deus. Mas o que Pedro faz aqui não é dizer, deixa comigo, que se vocês precisarem de algum tipo de ensino, fala comigo que eu sei para vocês. Muito pelo contrário, a tarefa dele era despertar aquela igreja para que a igreja conhecesse a verdade, para que a igreja se desgastasse no conhecimento da verdade de Deus, para que a igreja do Senhor se dedicasse a conhecer a palavra de Deus e se comprometesse em compreender as verdades eternas reveladas de Deus, porque era isso que ia dar firmeza para a fé daqueles irmãos em meio aos desafios que enfrentavam no mundo vil, diante das oposições algozes dos inimigos do Evangelho que estavam dentro da igreja, como nós veremos nesse texto, tentando plantar desesperança e desconfiança de Deus no coração dos homens, dentro da igreja. Nós precisamos compreender a palavra do Senhor, conhecê-la, irmãos. Tanto o ensino dos profetas como dos apóstolos. Não é essa a acusação de Deus para o povo no Antigo Testamento, lá em Oséias capítulo 4, verso 6, quando o próprio Senhor Deus diz assim, o meu povo está sendo destruído, sabe por quê? Por falta de recurso financeiro, não é por causa de problema temporário, difícil, embora sejam dolorosos e os desafios financeiros sejam agudos, não é porque uma enfermidade está assolando, mas segundo Oséias, o povo de Deus estava sendo destruído, sabe por quê? Porque lhe falta o conhecimento. E aí a acusação não é só quanto ao povo, mas inclui os líderes espirituais dos dias do Antigo Testamento, os próprios sacerdotes, porque os próprios líderes espirituais da igreja estavam rejeitando o conhecimento. E aí a palavra de Deus por meio de Oséias especialmente aos líderes espirituais, vocês estão rejeitando o meu conhecimento, eu vou rejeitar vocês também. Vocês têm esquecido da minha lei, eu vou esquecer de vocês, dos seus filhos. O povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Ora, não é essa a pergunta contundente também de Jesus, lá em Marcos 12, 24? Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus? Essa é a questão de Jesus. E é uma pergunta que a resposta de fato é essa. Tanto é que outro evangelista interpreta como uma afirmação. Vocês estão perecendo porque vocês não conhecem as Escrituras. Portanto, irmãos, a fim de que nós estejamos preparados para suportar a incredulidade desse mundo em que vivemos, nos mantendo firmes e prevalecendo, nós precisamos conhecer a cada dia mais
a palavra de Deus. Nós precisamos crescer na compreensão das verdades reveladas por Deus em sua palavra. Ao mesmo tempo, precisamos rejeitar enfaticamente todo tipo de ensino que não é fundamentado na verdade das Escrituras. Ensinos que são fruto de anseio pessoal, desejos insinceros, motivações ocultas que visam fragilizar a firmeza da fé da Igreja de Cristo, como estava acontecendo nesses dias. Uma pergunta que precisamos responder de uma maneira bastante definitiva, irmãos, à luz disso aqui, da necessidade de conhecermos a verdade do Evangelho, a verdade da palavra do Senhor Deus. E é uma pergunta que eu vou fazer direto para você, no singular. Não porque eu não me inclua, mas porque eu quero que você mesmo, individualmente, pense. Porque às vezes a gente fala assim, né? Nós precisamos, é muito fácil a gente se distrair, né? De fato, a igreja precisa mesmo, né? Mas eu quero perguntar para você em particular. Cada um de nós aqui, mas você em particular. Você está comprometido diariamente com o aprendizado das Escrituras? Você está comprometido diariamente com o aprendizado das Escrituras? Deixa eu te ajudar a responder essa pergunta de maneira muito clara, objetiva também. Não vaga, mas específica. Para que seja possível dar uma resposta afirmativa a essa questão, é necessário que essas questões que serão apontadas aqui façam parte da sua vida, porque senão você não estará comprometido com um aprendizado efetivo das Escrituras para a sua vida. Você tem lido as Escrituras de maneira particular diariamente? Todos os dias você tem abrido a palavra de Deus e lido a palavra de Deus para conhecer o Senhor, para fugir do erro, do engano, para ter a mente alimentada da verdade da palavra, conhecer a graça revelada de Deus em Cristo nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, ler as Escrituras e ler novamente, do início ao fim da sua vida cristã. Você tem lido a Bíblia assim diariamente? Outra questão fundamental para que você tenha condições de responder que você está comprometido com o aprendizado das Escrituras. Se isso se aplica a você, eventualmente, no caso de famílias cristãs, há no seu lar culto doméstico, no qual a palavra é lida e ensinada à família? Rotineiramente, a família suspende todas as atividades e se dedica a ler as Escrituras, conhecer a palavra de Deus. No caso de um lar onde o marido é cristão, se comprometido a ensinar as Escrituras para a igreja, ou melhor, para a sua família. Há essa realidade no seu lar, porque senão essa é uma expressão contundente de que é uma família que não está preocupada ou interessada coletivamente a aprender das Escrituras. Sabe, irmãos, a pandemia veio para mostrar que o grande responsável pela educação espiritual dos filhos não é a igreja, é a família. Isso é tão evidente porque está bastante claro que, inclusive na educação chamada secular, a escola está funcionando, salvo o retorno agora, mas pense, durante um ano inteiro. A escola não foi responsável pela educação do seu filho, foi você, que teve a mediação da escola, proporcionando alguns recursos, algumas ferramentas, mas se você não tivesse com o seu filho pequeno ali, daqueles que já têm melhor condições de levá-lo à frente do computador, de acompanhá-lo ali, ver se ele está assistindo às aulas, fazendo a tarefa, se os pais não fizessem isso, os filhos não seriam educados. Diferente de um contexto anterior, onde você levava o filho à escola e deixava lá, e nesse sentido, você completava aparentemente a sua responsabilidade de pagar uma escola para o seu filho, no máximo fazer as tarefas de casa quando vinham, já não era pouco, mas fazer isso. Agora com a pandemia, está bastante evidente que você é o principal responsável. Se você quer que o seu filho seja educado, é você quem tem que fazer isso. Por que é que isso não se aplica de igual maneira, ou talvez de maneira muito mais intensa, dentro do lar? De fato, há muitas limitações para a igreja nesse período de pandemia,
educar filhos pequenos, porque nós estamos com complicações que as crianças exigem no contato. Tanto é que os filhos ficaram quase um ano sem ir para a escola. Mas não há nada que impeça, no contexto do nosso lar, com muito mais eficácia, porque na igreja é 1 hora por semana no domingo, na escola bíblica, ou será novamente quando retornar. Mas na sua casa você tem todos os dias para, como família, se reunir com seus filhos e ensinar as Escrituras, levá-los à maturidade cristã. Então, para que respondamos afirmativamente que nós estamos comprometidos, ou ainda, para andar no caminho do apelo pessoal que eu estou fazendo para cada um de nós, para você dizer, você que pertence a um lar cristão, que você está comprometido em aprender as Escrituras, se você não está cultuando a Deus no seu lar, com a sua família, isso não é verdade. Um outro critério muito fundamental, irmãos, para julgar se nós estamos comprometidos com o aprendizado das Escrituras Sagradas, é este. Nós temos participado do programa de ensino formal da igreja, tal como nós encontramos nos estudos doutrinários semanais e na escola bíblica dominical. Porque se nós estamos desprezando, ou se você está desprezando, esse meio de graça de Deus dado à sua igreja, onde você é chamado para desfrutar da comunhão com os seus irmãos em Cristo e congregar como é mandamento da palavra do Senhor, se você está desinteressado, talvez você realmente estude nesse período e lamentavelmente não pode participar, é possível, mas não é para você que eu estou falando isso. Você que tem tempo, escolhe assistir às tragédias das notícias dos jornais, ao invés de entrar por 1h30, 1 hora, e estudar a Bíblia com seus irmãos, que preferem dormir no domingo a mais, ao invés de estudar a palavra de Deus, você não pode dizer que está formalmente comprometido, efetivamente comprometido em aprender das Escrituras. Não adianta se enganar. Não adianta se enganar. Além disso, irmãos, na participação regular do culto do dia do Senhor, na adoração pública e comunitária, onde também, além de adorar a Deus com seus irmãos, você é edificado pela pregação da palavra. E além desses meios todos, os inúmeros recursos providos pelo próprio Deus para a edificação dos crentes, tais como livros teológicos, estudos teológicos disponíveis, saudáveis e disponíveis para nós nessa geração com muita facilidade. Se você não está vivendo essa vida cristã comum assim, lendo a palavra de Deus, cultuando a Deus com sua família, participando do ensino da sua igreja, você diante de Deus não poderá dizer que ama a palavra de Deus e está interessado em aprendê-la. Não poderá. Porque esses são os caminhos que Deus deu para a compreensão da sua palavra. E aqui, permita-me enfatizar esse aspecto que é um dos aspectos da nossa vida cristã. Não é o único, mas é um aspecto imprescindível, irmãos, que é o ensino congregacional. Entenda, quando você estuda a Bíblia sozinho, ou em casa com a sua família, ou usufrui dos recursos disponíveis, muitos deles bons, é você quem está no centro desse processo. Você escolhe o texto que ler, você escolhe a explicação que dá para a sua família, você escolhe o curso que faz e o livro que você estuda. E isso é bom, irmãos. É bom porque nós podemos, então, perceber quais são as nossas deficiências. Não sei, talvez eu nunca li Isaías, então eu preciso ler esse livro agora. Ou eu preciso compreender esse assunto, porque eu nunca estudei esse assunto, e agora eu quero compreendê-lo, por meio de um livro, de um curso, ou alguma coisa dessa natureza. Mas entenda, é você quem está no centro do processo. Isso traz um perigo. Porque se por um lado, positivamente, você pode suprir as suas necessidades pessoais, por outro lado, você pode fugir daquilo que você não quer ser confrontado pelo ensino. Você pode simplesmente silenciar determinados assuntos bíblicos e determinados conteúdos das Escrituras e estudos teológicos, porque você está no governo. Quando você se submete à pregação da palavra, ao ensino bíblico na igreja do Senhor,
quando você se assenta para aprender aquilo que talvez você nem sabe o que vai ser ensinado, especificamente falando, você está dizendo: Deus, o que o Senhor me falar é o que eu preciso. Nós, quando nos assentamos para aprender na vida congregacional, irmãos, nós estamos nos expondo àquilo que não está mais sob o nosso controle, mas está soberanamente debaixo da decisão de Deus para a nossa vida. Você não ouvirá o que gosta, ouvirá aquilo que for pregado, ensinado para você. Você será confrontado com aquilo que talvez fugiria por conta própria. Assim, irmãos, é importante afirmarmos que somente quem está pessoalmente, familiarmente, congregacionalmente comprometido com o aprendizado das Escrituras é que pode responder afirmativamente que está comprometido em conhecer ao Senhor. Não se iluda mais. Se você não tem feito isso, nesse momento você não tem se interessado pela palavra de Deus. Não é uma questão da igreja, do pregador, meramente, não é uma questão só de dificuldade disso ou daquilo. É uma falta de compromisso em se dispor a conhecer o Deus revelado nas Escrituras Sagradas. E se isso não é uma realidade efetiva para você, eu gostaria de chamá-lo ao arrependimento. Arrependimento. Porque isso é pecado contra o Senhor. O Deus que nos chama a conhecê-lo, que nos ensina que o erro é não conhecê-lo, que se revelou, o Deus eterno e soberano, que graciosamente se revelou, ao qual está sendo desprezado, ou desinteressado, ou negligenciado. Se arrependa, se arrependa. Você está desprezando a voz do Senhor revelada na sua palavra, se arrependa. Você está negligenciando o crescimento espiritual, se arrependa. Se arrependa e se comprometa em conhecer a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai te dar condições de enfrentar esse mundo incrédulo, aguardando o dia do Senhor com firmeza de coração. Amados irmãos, como devemos viver em um mundo incrédulo enquanto nós aguardamos o retorno de Cristo? Se, em primeiro lugar, é mantendo a mente firmada na palavra de Deus. Em segundo lugar, é confiando nas promessas seguras do Senhor. Versos 3 a 10, o apóstolo Pedro expõe a tentativa de falsos mestres de propagar desesperança na vida da igreja. Marcada desesperança essa pelo desprezo à verdade do próprio Deus. E então Pedro, depois de expor esse engano, essa tentativa de destruição da confiança do povo de Deus em Deus, especificamente em relação à volta de Cristo, Pedro dá uma resposta a esse engano, com o propósito não apenas de combater os falsos mestres, mas para dar à própria igreja, aos próprios crentes, a firmeza, a capacidade de ter respostas para o desprezo a Deus. E também se manterem firmes na esperança da vida eterna a ser consumada no retorno de Cristo. Então ele expõe o engano e ele então mune a igreja de uma resposta que produz esperança no povo de Deus e mantém a esperança segura do povo de Deus. É isso que nós encontramos nos versos 3 a 10. Verso 3 e 4 aqui é a exposição do ensino dos falsos mestres, e o verso 5 a 10 é uma resposta fundamentada nas Escrituras, combatendo esse falso ensino e munindo a igreja para estar preparada para responder contra toda incredulidade. Olha só como essa exposição do falso ensino é apresentada pela zombaria dos ímpios nos versos 3 e 4. Pedro diz que nos últimos dias, isso é importante saber, virão escarnecedores com seus escárnios, zombadores com as suas zombarias, pessoas debochadas com os seus deboches, pessoas que andam segundo as suas próprias fascinações e paixões, são pessoas que vivem para si mesmos seus propósitos vaidosos, os seus próprios anseios do coração. Não é gente de mente sincera, mas é gente com motivações iníquas nos seus corações. Eram assim aqueles que queriam minar do coração do povo de Deus a esperança no retorno de Cristo. E esses diziam assim, essa era a mensagem deles no verso 4. Pedro está aqui reproduzindo a mensagem deles, como se ele estivesse colocando entre aspas. É assim que eles dizem. Onde está a promessa da vinda dele? Com tom de zombaria. Eles dizem isso. Eles argumentam ainda de maneira enganosa, mas eles argumentam ainda porque, desde que os pais dormiram,
tudo permanece como desde o princípio da criação. Então Pedro apresenta qual é a zombaria deles, que é a mensagem de zombaria deles, tentando minar a fé dos crentes, e apresenta ainda o fundamento enganoso que eles propõem quando eles dizem que desde a criação do mundo nada mudou. Pedro responde a isso. Responde a esse falso ensino, não apenas para combater os falsos mestres diretamente, mas para que os crentes se mantivessem firmes e eles mesmos tivessem condições de dar resposta contra toda incredulidade que os assolaria. Ele dá vários argumentos aqui contra esse engano. O primeiro desses argumentos está no versos 5 e 6. O primeiro erro deles, desses ímpios zombadores, é que eles desprezam a história, a realidade. Eles desprezam o juízo de Deus que houve já no mundo. Diferente do que eles afirmam, que nada mudou desde a criação, eles ignoram o juízo de Deus no dilúvio contra o mundo ímpio. É o que nós lemos aí no verso 5 e 6. Eles intencionalmente fazem vistas grossas, deliberadamente negligenciam, intencionalmente, eles fazem de conta que eles não sabem disso. Lembra Paulo dizendo aos Romanos que eles tentam asfixiar a consciência? É exatamente isso aqui. Eles enganosamente ou intencionalmente, eles fazem de conta que não sabem que o dilúvio aconteceu. Eles deliberadamente negligenciam isso, de que os céus, que existiram há muito tempo, e a terra, que foi formada pela água, através da água, pela palavra, pereceu no mundo antigo. Foi imerso em água e foi destruído. O próprio Senhor Jesus, irmãos, havia feito referência, como lemos já na liturgia, da realidade do juízo, onde o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo diz assim no verso 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam isso, porque estavam realmente distraídos e indiferentes quanto ao juízo de Deus. Quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, o primeiro problema desse falso ensino é que ele despreza a história e despreza a própria realidade do juízo de Deus que já foi evidenciado. Se alguém tem dúvida de que o juízo de Deus virá, tanto Pedro quanto o próprio Senhor Jesus dizem, sabe qual é a prova de que o juízo de Deus virá? É que ele já veio uma vez. Ele já veio uma vez com o dilúvio. O segundo engano deles é combatido no verso 7, porque os ímpios desprezam o juízo futuro pelo fogo já anunciado pelos profetas. É isso que está aí no verso 7. Os céus e a terra que agora existem estão sendo entesourados pelo fogo. E eles estão reservados para o dia do juízo e para a destruição dos homens ímpios. Irmãos, Isaías, Miqueias, Sofonias, Malaquias, apenas para citar alguns profetas, já haviam anunciado o juízo de Deus no mundo por meio do fogo. Eles estavam desprezando a própria palavra de Deus. Isaías 66, 15 e 16 diz que o Senhor virá em fogo, com seus carros, com torvelinho, para tornar sua ira em furor e sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Também nós lemos pelo profeta Zacarias, ou Sofonias, desculpa, que nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida. Miqueias diz que o Senhor mesmo falando por Miqueias, Miqueias está cheio do poder do Senhor, cheio do juízo e de força para declarar a Jacó e a transgressão ao seu pecado. E Malaquias vai dizer, Malaquias 4:1, que o dia do Senhor vem como fornalha ardente. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, de sorte que não deixará raiz nem ramo. O fogo devorador do dia do juízo não é uma novidade apresentada por Pedro. Aqueles falsos mestres que estavam zombando dessa realidade, estavam desprezando
toda a Escritura Sagrada, que diz que o Senhor viria, depois que veio em água e em juízo, viria em fogo. O outro argumento combatido aqui é que os ímpios desprezam o próprio senhorio de Deus como criador do tempo, tendo então o tempo completamente sob seu controle, versículo 8. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, porque o tempo está completamente nas mãos do Senhor. Ele não vê o tempo como nós o vemos, mas Ele que é o Criador e que está acima do tempo, Ele é aquele que tem o tempo exatamente sob seu controle, tal como para Ele 1000 anos é um dia. Isso é indiferente porque Ele é o Senhor do tempo. O outro engano deles, também no verso 9, é que eles desprezam a graça de Deus, desprezam a paciência do Senhor manifestada em favor do seu povo. Irmãos, a paciência de Deus não deveria ser ignorada em relação à volta de Cristo. Se por um lado nós desejamos o retorno de Cristo em breve, por outro lado, o não retorno de Cristo ainda tem a ver com a paciência de Deus, a sua longanimidade, é o que está escrito aí no verso 9. Tudo está debaixo do seu senhorio absoluto, do seu domínio soberano. Ele faz o que quer com a sua criação. No entanto, a paciência graciosa de Deus, a sua longanimidade, faz parte desse processo até a volta de Cristo, com o propósito de que todos aqueles que Ele quer salvar sejam salvos, cheguem ao arrependimento. Sejam alcançados pela graça de Deus e cheguem ao arrependimento. Verso 9. O Senhor não está demorando, Ele está sendo gracioso. Ele está sendo gracioso. Já tinham pensado nisso? Está escrito aqui. Ele não está demorando, Ele está sendo longânimo, paciencioso. Ele está esperando misericordiosamente todos aqueles a quem Ele quer salvar, alcançarem a graciosa salvação. Ele é paciente com a sua igreja, paciente, longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vocês pereçam, senão que cheguem ao arrependimento. Outra coisa que eles ignoravam é que os ímpios desprezam o retorno súbito de Cristo. É o que diz o verso 10. Embora ele esteja sendo paciente, é por isso que Cristo não voltou ainda para a salvação de pecadores, mas o Senhor também é aquele que virá subitamente, Ele não avisará. Como um ladrão, Ele virá. Virá como ladrão o dia do Senhor, no qual então os céus passarão com estrepitoso estrondo, com um barulho imenso, e os elementos então se desfarão pelo fogo, e a terra e as obras que existem na terra também já não serão mais vistas, porque serão consumidas pelo fogo do juízo de Deus. O Senhor não marca aviso. Como a gente sabe se Ele vai demorar a voltar? Ele não marca aviso. Ele não diz que dia que virá. Os ímpios desprezam isso, mas a vinda do Senhor é súbita. Pedro então estava aqui, irmãos, enfatizando o próprio ensino que o Senhor Jesus disse. E Pedro estava lá quando Jesus disse, por exemplo, registrado em Lucas 12, 39 e 40, que se o pai de família soubesse quando um ladrão viria, ele vigiaria e não deixaria a casa ser arrombada, é óbvio. E aí Jesus então completa: fiquem vocês avisados, porque a hora em que vocês não cuidarem, o Filho do Homem virá. E nesse contexto é que ele apela para que os seus discípulos sejam vigilantes, aguardando o retorno do Senhor. Aqui, irmãos, de fato, o que o apóstolo Pedro faz é dar à sua igreja argumentos bíblicos sólidos contra a incredulidade. 5 argumentos sólidos contra a incredulidade, para que a igreja tanto não aceite os ensinos enganosos, como esteja pronta para responder ao engano e manter-se o coração firme e confiante no Senhor. O juízo do Senhor já veio, ele se repetirá, o dilúvio anuncia isso. As Escrituras inteiras profetizam que o juízo vem pelo fogo. O Senhor é Senhor do tempo, tem nas suas mãos, como para Ele 1000 anos é um dia. Ele não voltou ainda por causa da sua longanimidade para a salvação de pecadores. Mas Ele voltará subitamente. Como é que a gente julga demorado se não sabe quando será? Irmãos, nós precisamos
estar preparados para responder através das Escrituras todo argumento de incredulidade. E o que esse texto nos ensina é que a palavra de Deus, para aqueles que querem conhecê-la, realmente nos ensinam isso. Nós deveríamos rejeitar completamente toda tentativa de minar do nosso coração qualquer esperança no retorno de Cristo, na consumação dos séculos, na glória do porvir, na esperança do reino de Deus, na ressurreição eterna, na vinda daquele que virá em justiça, completar a sua obra de redenção, fazer novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Nós deveríamos, portanto, rejeitar qualquer tipo de ensino que mine essa realidade, para que o nosso coração esteja firmado nessa esperança, enquanto nós caminhamos nesse mundo incrédulo. O último aspecto do ensino desse texto, que nos ajuda então, que nos ensina como devemos viver no mundo incrédulo, enquanto nós aguardamos o retorno de Cristo, se em primeiro lugar mantendo firme a mente na palavra de Deus, e em segundo lugar confiando nas promessas seguras do Senhor, em terceiro lugar vivendo piedosamente. Vivendo piedosamente enquanto aguardamos a volta de Cristo. Esse é o chamado do Senhor para nós, nesses versos 13 a 11. Pedro pergunta assim, ou diz assim: visto que as coisas acontecerão dessa maneira, todas as coisas hão de ser assim desfeitas, ou seja, o juízo mesmo virá com juízo destrutivo, com fogo. Como é que nós devemos viver? Viver como vivem aqueles que andam em santo procedimento e também piedade. Como nós devemos viver, irmãos, diante do iminente retorno do Senhor? Com uma conduta santa e piedosa. Também esperando e desejando intensamente que o Senhor volte, quando o juízo dele visitará o mundo ímpio e trará graciosa salvação àqueles que descansam nas promessas de Cristo, nos dando assim, então, no seu retorno, novos céus e nova terra, renovados para a redenção, onde habita a justiça plenamente, onde o reino do Senhor será completamente estabelecido, e nós, que experimentamos redenção, que nos rendemos a Cristo como nosso Salvador, habitaremos na plena justiça, junto com Cristo. É assim que nós devemos viver, irmãos, nesse mundo incrédulo, enquanto nós aguardamos o retorno de Cristo, em piedade e santidade, vivendo de maneira piedosa e santa, conduzindo a nossa vida nos caminhos do Senhor, piedosamente, conforme a Escritura ensina o que é piedade e santidade. Nós devemos também esperar, enquanto nós vivemos em piedade, manter, como já visto, uma esperança confiante, tendo o nosso coração seguro das promessas do Senhor, sem duvidarmos. O verso 12 diz aí que nós devemos viver em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor, esperando confiantemente a vinda de Cristo, com a certeza no coração de que de fato isso acontecerá para o nosso deleite no dia do Senhor, sabendo que aquele que fez a promessa é fiel em cumpri-la, não tendo dúvida de que de fato a palavra de Deus se cumprirá, tendo confiança tanto pela natureza de quem fez a promessa, um Deus santo e soberano, poderoso para completar, para fazer aquilo que prometeu, e também um Deus que é fiel em cumprir tudo aquilo que diz, um Deus que é fidedigno com a sua própria palavra, de maneira que tudo aquilo que Ele diz que fará, de fato Ele fará. E desejando também, irmãos, vivendo em santidade e piedade, desejando intensamente o retorno de Cristo. Onde nós lemos aí, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, eu particularmente prefiro traduzir aí ou como tendo pressa, ou como desejando intensamente, ou desejando ansiosamente. Creio que seja o melhor sentido aí, do que nós apressarmos, como se de alguma maneira nós pudéssemos fazer alguma coisa que abreviasse o dia do Senhor, mas que houvesse um desejo intenso no nosso coração. É uma outra tradução possível desse verbo aí, sem dúvida, no texto, por isso que eu prefiro essa tradução. A NVI, na sua nota de rodapé, põe essa opção, inclusive, e ao invés de apressar, mas desejar ansiosamente ou intensamente, manter aquele anseio
que é o mesmo anseio que o Senhor nos chama a orar: venha o teu reino, que é o próprio anseio do apóstolo João diante da afirmação categórica de Cristo. Quando nós lemos lá em Apocalipse 20, 22, 20, assim, o Senhor Jesus dizendo, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. É o Senhor Jesus quem está dizendo isso, e a resposta que que João dá a Cristo é: amém, vem Senhor Jesus. Esse desejo intenso no coração de experimentar a vida no novo céus e na nova terra. É importante dizer isso, irmãos, porque nós corremos o risco de nos apaixonarmos tanto por esse mundo caído, que pensarmos que o melhor que podemos experimentar é viver aqui. Concluir os nossos estudos, a nossa família, ganhar o dinheiro que desejamos ganhar, atingir os nossos alvos, realizar os nossos sonhos, e ainda que essas coisas todas sejam lícitas, enquanto estivermos aqui, nós podemos fazer todas aquelas coisas que não são contrárias à palavra, podemos desejá-las, mas o risco que nós corremos é de assentar no nosso coração essas coisas como tão sublime, que de dizermos no nosso coração: pelo amor de Deus, Cristo, não volta não, deixa eu viajar para onde eu quero. Pelo amor de Deus, Cristo, não volta não, deixa eu concluir os meus estudos teológicos, os meus estudos. Pelo amor de Deus, Cristo, não volta não, deixa eu atingir aquilo que eu esperava há tanto tempo com o meu trabalho, paguei um preço tão alto para chegar onde cheguei, agora que eu vou começar a colher os frutos. Pelo amor de Deus, Cristo, não volta não. Pelo amor de Deus, Cristo, não volta não, agora que eu constituí família, não volta não, deixa eu desfrutar da família, dos filhos, do casamento, deixa eu curtir essas coisas que são boas. Pelo amor de Deus, não volta não, agora que eu criei os filhos e posso curtir com a minha esposa, a minha vida, sem os filhos estarem batendo na porta toda hora, atrapalhando qualquer coisa. Eu posso viajar agora sem ter preocupação de ficar cuidando de menino que dá um trabalho em viagem, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, não volta não, deixa eu curtir a vida boa que eu tenho. Lamentavelmente, irmãos, lamentavelmente, nós corremos o risco de nos apaixonarmos tanto por esta vida, de vê-la como mais sublime do que a glória por vir. É nesse sentido que nós devemos ter uma esperança segura e um desejo intenso no coração daquele dia glorioso que há de ser quando a trombeta ressoar. Quando Cristo nas nuvens tiver que descer, então Ele triunfante reinar. Quando chegar aquele dia gracioso dos novos céus e da nova terra em que habitam justiça. Irmãos, o quanto nós temos vivido com confiança segura do retorno de Cristo. O quanto nós temos tido anseio no nosso coração por esse dia. O quanto a confiança está sedimentada, fortalecida no nosso coração. E como é que nós temos vivido em santidade e piedade até aquele dia? Porque é assim que deveria ser a nossa vida. Como devemos viver em um mundo incrédulo enquanto aguardamos o retorno de Cristo? Mantendo a mente firmada na palavra do Senhor. Se desgaste em conhecer as Escrituras, para que você conheça Deus. Porque Ele só se revela na sua palavra. Invista os seus dias em conhecer Deus. Conhecer a palavra de Deus, estudá-la sozinho, com a sua família, com a sua igreja. Desfrutar dos benefícios que Deus deu nesse tempo de compreendermos as verdades eternas do Senhor. Para que sua mente fique firmada na Escritura. Para que a sua vida seja governada pelas verdades da palavra de Deus, contra a rejeição de todo engano que possa marcar o seu coração e os falsos ensinos que diuturnamente nos rondam, tentando nos levar ao engano. Como nós devemos viver em um mundo incrédulo enquanto aguardamos o retorno de Cristo? Confiando nas promessas do Senhor. Confiando de tal maneira pela Escritura que estaremos prontos para combater toda tentativa
de minar do nosso coração a segurança do retorno de Cristo. Tendo capacidade, por tamanha segurança, porque confiança não é uma confiança no sentido de uma força interior, mas é uma convicção fundamentada na Escritura, de tal maneira que a gente possa dizer para todos aqueles que querem destruir a nossa confiança na esperança da ressurreição em Cristo, pela Escritura, dizendo que eles estão absolutamente enganados, porque o ensino verdadeiro é esse. E também, irmãos, vivendo piedosamente. Vivendo piedosamente. Aqui tem três coisas que se unem de maneira muito ampla nesse texto. Um conhecimento das Escrituras que nos levam não a um certo tipo de intelectualismo, mas a piedade. A prática da vida conforme Deus revela na sua palavra. A maneira como eu trato o meu cônjuge de conforme. Piedade é isso. Piedade não é você ter algum tipo de espiritualidade transcendental, alguma coisa dessa natureza, mas piedade significa você tratar o seu cônjuge conforme a Escritura ensina. Disciplinar os seus filhos, educá-los, amá-los, cuidar deles, conforme a Bíblia diz. Se relacionar com o seu irmão de conformidade com o que Deus quer, conforme a palavra dele. Usar os seus recursos financeiros e quaisquer coisas deste mundo, o seu trabalho ou qualquer outra coisa, de uma maneira que Deus revela na palavra dele que deve ser. Portanto, conhecer ao Senhor para não cair no erro, é para não cair num estilo de vida que é contrário à palavra do Senhor. E aquele então que tem a palavra de Deus, não apenas por mero eruditismo, intelectualismo, mas com um desejo sincero de conhecer Deus, para ser um imitador dele como filho amado, esse conduzirá a sua vida em piedade. E porque conhece a palavra de Deus, será alguém firme na esperança do retorno do Redentor, cheio desse desejo. Vem, Senhor Jesus. Eu vou viver em piedade, conhecendo mais o Senhor, andando nos teus caminhos, mais ansioso, desejoso de que o Senhor venha e complete essa obra graciosa e me leve para o teu reino eterno, onde habita a justiça. Irmãos, essa promessa, ela é para aqueles que se rendem a Cristo como seu Senhor e Salvador, só para esses. Nós lemos de inúmeras maneiras e vimos aqui nesse próprio texto que o retorno de Cristo será para juízo e para salvação. Para juízo contra todos aqueles que rejeitam Cristo como Senhor e Salvador e, consequentemente, andam nos seus próprios caminhos. Mas graça e salvação para aqueles que se rendem ao Senhor, que é um Deus longânimo, paciencioso, para a salvação de pecadores. Portanto, não gostaria que ninguém que ouvisse essa mensagem criasse no seu coração uma falsa esperança, porque essa é uma esperança para crentes em Cristo, somente. Para aqueles que aceitaram a graça salvadora de Deus em Cristo e dobraram seus corações em confiança única em Cristo, reconhecendo seus pecados, renunciando aos seus pecados e confiando em Cristo somente para a salvação. Esse é meu desejo, que essa paciência bondosa de Deus alcance você também, se você ainda não é alguém que serve a Cristo. E para nós, irmãos, que já servimos a Cristo, que nos dediquemos mais e mais em conhecer Deus, para que encontremos confiança e descanso na sua graça e andemos de uma maneira piedosa nos caminhos dele, para a glória dele. Dessa maneira nós viveremos no mundo incrédulo, enquanto aguardamos o retorno de Cristo. Vamos orar? Senhor, esta é a Tua palavra, e nós Te somos gratos por ela. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor nos desperte, nos estimule, que o Senhor nos firme, que o Senhor nos ajude. Que se porventura há alguém que nos ouve, que nos ouvirá, que ouvirá esse sermão em algum momento, que está gravado, ou que ouve neste momento e não tem o Senhor como Salvador, que o livrará do dia vindouro, que se renda a Cristo, que se renda a Ti, e que possa, ó Deus, desfrutar da Tua boa paciência, graciosa paciência para a salvação de pecadores, e que o Senhor firme a Tua igreja no nome de Cristo. Amém.